Olá, sejam bem-vindos à Escola do Conhecimento. Eu sou Sandra Luz. Se você está entrando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Tem bastante conteúdo de interesse relacionado a conhecimento, autoconhecimento e também sobre consciência. Então, seja muito bem-vindo. E, esse, e essa live, né, esse encontro virtual que a gente está, é o que a gente chama de Grupo de Estudo Comunicação Não Violenta. E hoje é o que a gente também trabalha considerando práticas na comunicação não violenta, relacionando a vida, né? A vida, porque nós temos a leitura comentada do livro, que é esse livro aqui, Comunicação Não Violenta, e alguns dias a gente faz essa relação de prática, né? De pensar, vivenciar isso. Como é vivenciar essa prática de uma metodologia de paz, né? De viver no sentido da paz e não da violência. E o tema que hoje a gente vai tratar se refere à questão dos limites. E os limites, eu acho que é um tema que ele não dá só um espaço, como a gente vai estar falando aqui, não. Eu acredito que dá em 4 dias de estudo, porque é aquela pergunta tradicional. Você tem facilidade de dizer não? Então, a pergunta básica é bem essa. Você tem facilidade de dizer não? Então, é um pouco sobre isso, né? E tem em vários caminhos, né? Vamos dizer, do trabalho. Você tem facilidade de dizer não ao seu chefe? Um lojista, né? Um funcionário de uma loja, um vendedor. Você tem facilidade de dizer não quando ele te pede para passar do horário? Então, vamos lá. Ah, numa relação, né? Entre casais, você tem facilidade de dizer não quando é um pedido que é algo que para você passa do seu limite, considerado o seu limite. Vamos dizer em relação ao professor-aluno, ou um professor em relação à escola com o diretor. Esse professor, vamos dizer que ele tenha que vai ter uma festa que não se refere àquilo que ele gosta na escola, que não comporta talvez a própria religião dele, desse professor, mas quando a escola diz você tem que vir para a festa, você consegue dizer não? Então, olha, eu estou dando as situações assim, são situações, por isso que a gente fica assim, qual é o meu limite, né? E o tema é sobre questão de limite. Na comunicação não violenta, eu comecei a pensar sobre isso, trazendo 3 pontos, que é a gente tem a observação, né? São os pilares da comunicação não violenta, ele parte da observação, e aí, nesse momento, a gente está fazendo essa observação sobre a questão de como dizer não, e por que muitas vezes eu não digo não, e até tem crianças que também não dizem não, elas são solicitadas a fazer algo que elas não gostam, mas por amor elas dizem não, elas não dizem não. E nas relações amorosas também, né? Muitas vezes você não diz não para não perder o amor do outro, né? E aí você termina fazendo algo que naquela hora você talvez não quisesse fazer. E aí a comunicação não violenta, com seus 4 pilares, eu quis trazer essa análise pensando nesses 4 pilares. Então, a gente tem essa observação desses cenários, nós temos o que a gente vai chamar de quais são os sentimentos, né, dessa pessoa que, quando ela é colocada nesse checkmate. Já vou dar um exemplo que é um exemplo mais típico, né, mais comum em relação ao trabalho, e hoje a gente percebe isso muito até na lojista com seu funcionário, né, de querer que ele faça mais funções do que aquilo que ele estava sendo pago, né?
Então, por exemplo, dá um exemplo assim, tipo uma padaria que contrata um funcionário para ficar no balcão, servindo a questão dos pães, né? E daqui a pouco ele, quando não tem ninguém lá, ele diz: agora está aqui a vassoura, passa um pano aqui. E chegou o estoque novo, ajuda ali a arrumar o estoque. E aí daqui a pouco ele está dizendo: está muito cheio aqui, vai lá para o caixa, que é o cara do caixa, eu já vou botar ele para fazer outra coisa. Então, vê. E tem coisas que esse funcionário, quando ele vê, ele está mais cansado, fazendo aquilo que, para ele, passa de certo limite daquilo. E ele vai se sentir, eu ia falar de limite, mas ele vai se sentir frustrado, né? Ele, cada dia que for trabalhar, ele vai ter a sensação de que está sendo, como é que diz? Está sendo escravizado. E eu escuto muito isso de funcionários que trabalham em lojas, principalmente em shoppings, que dizem: não, é um trabalho escravo. E aí eu pergunto: então, se você está considerando como trabalho escravo, alguma necessidade sua, você está criando rótulo, né? O Marshall Rosenberg chama de rótulo. Na hora que você emite esse rótulo, também a gente está por trás desse rótulo, existe uma necessidade não atendida. Mas essa necessidade não atendida está no fato de você não considerar a possibilidade de ser não. Porque quando você pensa sobre isso, você vai dizer: ah, mas eu posso ser demitido, eu preciso desse dinheiro. E aí é quando eu puxo a questão da comunicação não violenta, ela vai te ensinar e vai te trazer essa consciência de que, através da comunicação não violenta, de uma comunicação mais empática, eu posso falar sobre as minhas necessidades sem ofender o outro e sem ferir o outro de algum ponto. Eu posso buscar entender a necessidade do outro, desse que está me mandando fazer tarefas que eu me sinto escravizado. Eu posso buscar entender o outro e posso buscar dialogar com esse outro para que a gente possa entrar no entendimento do que até onde aquilo pode ser feito de forma a não ferir a minha pessoa, porque se a gente for falar energeticamente, e talvez esses lojistas, vou chamar aqui de lojistas, trazendo esse enfoque das lojas, elas não têm essa percepção de uma lei universal que é chamada dar e receber, e que ela tem que estar num rol de igualdade, né? Quando eu dou algo, eu recebo algo em troca. E não é o algo em troca financeiro, é o algo em troca de uma energia que vai fazer com que ambos saiam felizes daquela relação. E é muito interessante quando você vê em algumas empresas, alguns funcionários que a gente chama até assim, veste a camisa da empresa. Quando ele veste a camisa da empresa, é porque a gente entende que houve uma relação energeticamente de uma troca, né? Aquela pessoa que não está se vendo como o escravo, ela está se vendo como está sendo respeitado, né? E entendendo que suas funções fazem sentido naquele momento. Até essa coisa, vamos dizer, não, porque eu preciso que você vá ao chão, né? Está vazio, eu estou sem ninguém para me ajudar nisso, mas qual é a forma que esse gerente ou lojista, ao abordar esse tema com a pessoa o qual ele está solicitando um pedido, macho a gente tem sentimentos, necessidades e pedidos. Então, aqui a gente vai ter qual é o sentimento desse lojista na hora que ele tem uma necessidade, que é ver aquele espaço limpo, e naquele momento não tem outra pessoa a não ser o balconista, né? Vamos dizer isso.
E qual é a relação do pedido que ele vai fazer? E como ele faz esse pedido? De que forma ele está fazendo? Se comunicando com o outro para fazer o pedido. E mesmo que o pedido seja de forma respeitosa, qual o limite dessa outra pessoa? Quais são dentro dela, como ela enxerga a questão de fazer uma varredura no chão? Né? E como ela se sente em relação a isso? Então, veja, porque também eu tenho que ver qual é o sentimento dessa pessoa quando eu abordo essa questão de fazer esse pedido, qual é o sentimento. Então, eu tenho que ter essa observação. Que sentimento eu vejo no semblante dele? E até perguntar: você se sente desconfortável em fazer esse favor para mim? É a forma de colocar, né? Isso te deixa desconfortável? Que aí você vai ter que entender. Se a pessoa disser sim, me deixa desconfortável, você, como gerente ou lojista, vai dizer tudo bem. Em alguns casos, a pessoa até vai dizer o mesmo vá. E aí o outro até vai dizer, não, se o senhor vai varrer, eu faço também, não tem aquelas coisas assim. Mas ele também vai dizer, não, se preocupe não, eu pensei porque ficaria um ambiente agradável tanto para você quanto para mim. Veja, é a forma como a gente está colocando, né? Porque essa sujeira, sei lá, que está aqui, muita coisa que o menino jogou, derrubou alguma coisa, então está uma sujeira no espaço, só tem eles dois, né? Vamos dizer assim, o outro funcionário que está fazendo pão lá em cima. E aí a forma de você colocar. É desconfortável para você sair dessa posição do balcão para poder fazer essa varredura no chão? E aí a pessoa pode dizer. E aí você dá chance dela responder, né? E ela pode dizer, ficar com aquela cara, né? Porque não tem ainda a coragem de dizer não. É difícil, porque eu sei que essa pessoa não vai ter coragem de dizer não. Mas, e aí, esse gerente, lojista, ele pode dizer, eu percebo que isso te incomoda. Mas vamos pensar junto. Você acha legal, confortável, esse ambiente de integração onde a gente tá com essa sujeira? Isso não te incomoda também? E eu te pedi um favor, né? É a forma do pedido, né? Por isso que a gente aborda o pedido. A forma do pedido também faz toda a diferença. Não é simplesmente dizer, ó, vai lá, varre, não, não é isso. É a forma. Por isso a comunicação empática, né? Uma comunicação que ela crie laços e que expanda. Porque quando a gente está falando de uma comunicação que é violenta, ela bloqueia a relação. É a comunicação bloqueadora. Ela não tem como andar. Mas quando a gente está falando de uma comunicação empática, né? Uma forma de ver o outro como um ser que também tem suas necessidades, tem sua forma de pensamento, ele vem de uma relação de um espaço que é um espaço diferenciado do seu, que está como gerente, né? E muitas vezes esse vem já tem aquele sacrifício de pegar 2, 3 anos para chegar naquele espaço, está fazendo aquilo para contribuir para a família. Mas a forma da gente fazer a colocação e conseguir, e não é o forçar de dizer, ó, se você varrer, eu te dou um trocado, se você varrer, no final do mês eu te favoreço em alguma coisa, não. É uma relação onde o outro possa fazer aquilo, não induzido, mas pelo coração, pela percepção de entender. Por que não, né? Ou, quando chegar um limite que seja algo que seja extremamente desagradável, dizer, eu sinto muito, porque o meu sentimento nesse momento, e aí você puxa isso, né? É desagrado, é de não me sinto confortável quando o senhor me pede isso. Por isso que a comunicação não violenta, né, ela é um despertar de uma consciência onde a gente vai evitar discussões, porque tá, aí alguém vai dizer, eu vou dizer isso para o chefe vai sair com 4, 5, né, vai gritar.
Mas aí você vai dizer, calma, eu te entendo. Eu entendo o seu papel, eu entendo onde você está, eu entendo que eu te desagrado, mas tenta entender o meu lado. Eu tenho até uma música do Marshall Rosenberg que diz, tenta entender o meu lado. É uma música que ele fala sobre isso. Entenda o meu lado. E aí são coisinhas que a gente vai começando a entender, né? Que aí é a questão de aprender a ter consciência dos nossos limites e respeitá-los, né? Então a gente tem que nos respeitar quando algo passa do nosso limite, como a quem está fazendo algo do nosso lado, seja que área for, e você sente que se sufocado porque você tem a sensação que deu mais, né? E isso não é legal porque a gente já puxa a questão de respeitar o limite do outro. Quando a gente entra nessa relação de dizer eu estou dando mais e não estou recebendo troca, a gente está entrando no julgamento também, né? Então a gente está se distanciando de uma relação saudável, né? Porque é o nosso eu, nosso ego, né? Não eu, mas o nosso ego, que é a criança interior, esperneando. Eu quero ser amada, né? E esse eu quero ser amada não é o verdadeiro eu. Porque o verdadeiro eu vai dizer eu por mim só me basta, né? Não, não vou, eu sempre digo assim, não é fácil, não. Não vou dizer que a gente, todos nós vivemos, fomos criados em relações onde o amor era de alguma forma comprado, no sentido não financeiro, mas no sentido de cobrança, né? Eu te dou amor, mas em troca você também tem que me dar amor, dedicação, né? Até com a mãe com os filhos, às vezes a relação também tem um pouco isso, né? Eu te dei tanto amor, então você tem que fazer isso porque você me deve. Você puxa até uma questão de você me deve. E, e aí é não respeitar os limites do outro. E aí eu queria ler um pouco um conteúdo que hoje está bem aula, né? Assim, é um conteúdo muito bom que eu acho que vai ser o nosso conteúdo de leitura comentada do próximo ano, 2024. A gente trabalhar um livro que é de uma autora chamada Elisama Santos, que é chamado Conversas Corajosas. E eu vou botar aqui a capa para vocês verem. Tá? Esse é um livro da Paz e Terra. E é um livro muito incrível, eu acho que vale a pena, porque a gente relaciona ele com a comunicação não violenta. Ah, e aqui, ó, tem uma coisa que eu marquei aqui para trazer, que é o seguinte: cuidar do outro nos impede de nos conectarmos com nossa própria dor. Com o medo, a sensação de desamparo faz-nos desviar de olhar para os lados que não queremos conhecer de nós mesmos. Por quê? Porque o contato com esses lados nos faz duvidar do nosso próprio valor. E a gente termina entrando nas relações, muitas vezes, da gente achar que está mais cuidando do outro, a gente está fazendo algo bom, mas e aí quando o outro não corresponde, né, a gente começa a sentir, não se sentir confortável, né, se vamos dizer a palavra, mas um sentimento de raiva, muitas vezes. Mas por quê? Porque a gente se desligou da gente, a gente não cuidou da gente. E, e tem uma frase que eu acho legal a gente pensar sobre ela, e se puder, bota assim na casa, nos cantos, um pedacinho de papel escrito no espelho, em tudo que é lugar, com o nome primeiro eu. Né? Que é o primeiro eu, o segundo eu, o terceiro eu, e depois o outro. Só que a gente não fomos criados dessa forma, né? Mas é importante que a gente comece a entender que quando a gente
se afasta da gente para pensar só no outro, cuidar do outro. Isso nos desliga de nós mesmos, como ela disse aqui, né? E nos desliga das nossas dores, dos nossos sentimentos, e a gente vai deixando aquilo assim, né? Vai cuidado, 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 cuidado. Quando aquela pessoa não corresponde àquilo que a gente quer, porque a gente está fazendo tudo para o outro. Vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. E é quase uma forma de você querer manter aquela pessoa sobre seus cuidados, né? De alguma forma. Mas se você e quando essa pessoa, de alguma forma, age que não seja dentro daquilo que corresponde àquilo que você quer, e até o dizer o não, né? A dor é muito grande, porque é como se, meu Deus, poxa, eu fiz tanto, né? E aí a primeira coisa que eu fiz tanto, eu faço tanto, e a pessoa não percebe o quanto eu faço por ela, né? E isso, gente, é uma comunicação bloqueadora implantada nas nossas mentes. Atualmente, que eu digo que ela é meio desnorteada, né? Ela assume um papel por isso que as raivas, as angústias, as ansiedades, estão todas focadas nessa comunicação bloqueadora que nos disseram que era certo. E não percebemos, a gente foi ganhando, inclusive dos pais, né? A gente foi ganhando desses pais, desde pequeno. Por isso, a comunicação não violenta para a criança, né, já para trabalhar isso nas escolas, pais e filhos juntos, dá um trabalho muito incrível. Né? A gente já começa a mudar a sociedade. E aí eu vou trazer um outro exemplo da Elisama, que ela fala o seguinte: uma amiga me ligou pedindo apoio para um projeto. Queria lançar um curso online. Estava com uma ideia maravilhosa de tudo que queria, mas não tinha coragem de sustentar um projeto sozinha. Imediatamente, a Elisama, que é ela, né, a autora do livro, a Elisama super heroína, né, super heroína, ela vai me pedir, vamos dizer, a pessoa vai me pedir, eu não tenho coragem de fazer o projeto sozinha, você faz comigo, tarará, eu tô reconhecendo essa história. E aí ela diz assim, e a Elisama super heroína, né, diz assim, codependente, tomadora de conta, né, a tomadora de conta de tudo, se mexeu dentro de mim. Né? Aí vem, quando a pessoa diz que ajuda, é a tomadora de conta, só aquela que, opa, eu sou a heroína de todo mundo, pode contar comigo. Né? O papel da heroína. A vontade era falar que sabia como salvá-la, que faria tudo com ela, que a gente daria um jeito. Respirei, lembrei que quando me coloco nesse lugar, fico em desigualdade com o outro. E com a intenção de ajudá-lo, costumo causar o efeito contrário, enfraquecê-lo. Que texto, gente do céu, que texto. E aí ela coloca: eu me ofereci para ajudá-la a desenhar a aula, disse que estava à disposição para dividir a minha experiência e que confiava que ela faria algo lindo. Eu não faria por ela, como era o meu padrão. Um tempo depois, ela me disse que tomou um susto quando neguei o convite. Olha, gente, isso é muito legal. O que é que a gente faz quando... Então, por exemplo, a pessoa vem me pedir algo, né? Você me ajuda a montar um curso online? E eu sou expert naquilo. E aí a heroína dentro de mim diz, uau, bora, vamos fazer, vamos junto. Só assumo tudo, né? E não dou... E eu sei, e antes de eu dizer, bora, né? A minha vozinha lá dentro disse, opa, eu topo. Mas antes de eu fazer isso, depois que eu li a comunicação não violenta, aí eu vou, calma, Sandra, deixa essa heroína aí do lado, reflete. Você vai terminar assumindo tudo e você vai frustrá-la. Diga não. Né? E aí eu digo para a pessoa, o exemplo, vamos dizer que eu digo para a pessoa,
desculpa, fulana, gostaria muito de te ajudar. Sei que eu poderia contribuir bastante no teu projeto, mas nesse momento eu não estou com tempo para te ajudar. O que eu posso é, você vai fazendo, o que eu puder orientar, eu vou estar te orientando. A pessoa do outro lado, com certeza vai dizer, poxa vida, Sandra sabe tudo. Ela se negou a me ajudar, né? Então, vê, as mentes ficam todas distorcidas, porque aí a pessoa vai dizer, ela negou a fazer isso comigo, não quero mais conversa com ela, eu odeio ela, né? Olha, gente do céu. Então, assim, mas o que é que a Elisama está trazendo aqui? Que eu tiro a oportunidade dela de crescer. E é difícil, e, gente, é complicado porque a gente sempre, às vezes, está em situações quando a gente vai ajudar, né? E a gente termina tomando mesmo o campo, né? A gente frustra o outro. E quando a gente se nega a ajudar, a gente não é o chato, é o metido que não quis, né, fazer aquilo pela pessoa. E olha como a mente humana é conflitante, como ela cria situações, né? Ela não consegue entender o limite do outro. E aqui a gente tem duas relações de limite, que é o limite de quem está pedindo ajuda quando o outro sabe muito, né? E, e quando o outro assume, ele entra no, ele vai fazendo, que ele não percebe que ele ultrapassou o limite da ajuda ao outro, né? E quando uma pessoa nega o outro fazer aquilo, porque ela já tem uma percepção de que é importante que a pessoa faça aquilo, ela também, ah, como é que acontece? Ela também entra numa questão que ela não compreende o outro. Ela não para pensar e dizer, talvez Sandra não possa fazer isso comigo, eu sei que ela faria perfeito, seria a parceira ideal, porque talvez ela realmente esteja com outros compromissos. E eu compreendo ela, mas ela disse que me ajudaria de alguma forma e eu vou tentar, né? Então, a gente tem que começar a ter mais consciência, porque as brigas, as discussões, aquilo que a gente entende como conflito, ele se dá primeiro na mente. O conflito surge lá, e aí depois a emissão vem para a voz. Né? E, e é incrível porque a gente, às vezes, se afasta de pessoas, né? Por coisas muito bobas, que é um ego, né? E a gente vai encontrar pessoas se afastando só pelo ego, porque não suportou, é como se não suportasse. Não, poxa, fulano fez isso comigo, né? Mas caramba, ninguém faz isso com ninguém. Se você tiver, vamos até dizer, às vezes a gente fala, se você tiver, quando alguma coisa vem sei lá, alguma maldade, alguma coisa que joga para você, e você diz, não, eu estou blindado. Pronto, a palavra é essa, blindado. E o blindado, nesse caso, é centrado no meu eu, né? Porque ao não do outro, eu não tenho que ver como negativo para mim, porque eu preciso respeitar o não do outro. Está tudo certo. Se ele não pode, ele sabe por que não pode, né? E aí a gente tem que aprender a respeitar o outro. Por quê? Porque eu me complemento e vou dizer, é ele, eu sou eu e eu estou feliz sendo o que eu sou, né? Eu estou falando, gente, mas isso também serve para mim, porque às vezes exercícios estou aqui estudando, né? Então é bom que a gente entenda que a gente está nesse campo mesmo, serve para mim também, tá? E a gente só aprende assim, né? Escola Terra, ou que a gente estamos na escola do conhecimento, mas fazendo parte de uma escola maior que é chamada Escola Terra. Então, assim, sobre essa Escola Terra que a gente traz o tema consciência, traz o tema sabedoria, sabe? Não é só
a questão da comunicação não violenta, mas a comunicação não violenta, a metodologia nos vem despertar pontos que muitas, de forma bem leve e de forma bem clara, pontos que são pontos de congestão, congestionamento na nossa mente, que a gente tem que limpar para que o fluxo do bem, né, da paz, da harmonia passe. Ai, ai, então, aí ela coloca aqui uma frase que eu ainda vou continuar só para a gente fechar, e a gente fecha com isso aqui. A comunicação não violenta não é um método para melhorar sua capacidade de convencer o outro a fazer o que você quer. Não é mais uma ferramenta para influenciar pessoas. Não será o caminho perfeito para mostrar à sua sogra o quanto ela está equivocada sobre o que você pensa sobre você. Estarmos conectados com a nossa intenção, com o que está vivo em nós, é o cerne de todo o processo. É o ponto mais precioso para uma conversa corajosa. Enquanto estivermos apegados ao tomar conta do outro, estaremos privados do poder de confiar em nós mesmos. Estaremos privados do nosso direito de dizer e escutar não e lidar com tudo isso que ele espera. Elisama Santos, parabéns pelo seu livro. Então, Conversas Corajosas, está aqui a dica. E quem se interessar, eu sugiro que compre, porque 2024 nós vamos estar estudando esse conteúdo. Eu acho que vale muito a pena. Né? Ele correlaciona com essa outra publicação. E aí hoje eu estou aqui com a Lu. Lu é minha parceira aqui de encontros. Lu, como é que hoje a gente fecha essa aula? Fechamos a aula, né? Como é que se diz? O encontro o grupo de estudo hoje, né? Então a gente foca na questão de a prática. Não deixa de ser uma prática, né? A gente está fazendo atividade uma conversando com outra para fazer prática, mas a gente está trazendo para a prática da vida essa consciência. E aí, Lu? Oi, Sandra. É, Bom dia. foi bem, é bem interessante, né? Porque a gente às vezes perde o limite, né? De deixar o outro crescer, né? Às vezes você quer fazer tanto, 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 mas você acaba ultrapassando uma barreira ali, porque se o outro não errar, ele não vai aprender assim. Se você, às vezes você sabe fazer muito bem uma coisa, mas você tá deixando de dar chance para o outro crescer, em todos os sentidos, né? Em e assim, na parte do relacionamento, você tem também que ter uma dose, né? Tá invadindo o meu espaço, eu sou importante, eu tenho que me colocar em primeiro plano, né? E às vezes a gente não se coloca em primeiro plano para agradar o outro, e a hora que você quer ser agradado, você não é. Porque ele recebeu tanto que ele está se vendo lá em cima. Ele não te vê, ele chega no momento que não te vê. E na relação patrão e empregado, chefe e subordinado é a mesma coisa. Se você, às vezes você tem que ceder, às vezes você tem que se colocar no lugar do chefe, às vezes você tem que se colocar no lugar do funcionário também, porque para o chefe não é fácil falar não. Agora, para o funcionário é mil vezes pior, né? Se ele for uma pessoa submissa, é pior ainda, né? Ele vai falando não, 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 não. É para ele, o tempo todo é para ele, e, né? Cada sim que ele dá é um não para ele, e às vezes tá fazendo mal para ele, acaba até adoecendo com isso, né? Tudo tem que ter um limite, a dose certa, né? O remedinho, né? Se você tomar na dose certa, todo mundo fica curado. Na dose errada, todo mundo
adoece mais ainda. É É, muito interessante. existe um, um estudo complementar, né, que é o estudo da a constelação familiar, né, que ela fala sobre a questão da ancestralidade, né, do respeito à ancestralidade, né, e também da ordem, né, de manter uma ordem, e também traz essa questão do dar e receber, dos princípios da constelação, né, sobre o quanto numa relação de família, né, e uma relação até de casamento, marido e mulher, o quanto um se dá ao outro desmedidamente, né? Então, assim, e aí ali já tem um desequilíbrio, né? E muitas das coisas que hoje a gente está vendo, né? Vamos falar assim e desses casamentos que não, e eu até vou falar não só dos casamentos, né? De casamentos, mas no sentido da violência contra a mulher que a gente tem visto bastante. Ela se deu exatamente por esse dar a mais do que receber, né? E sempre achar que aquilo que é o segurar, né? Muitas vezes a mulher ela começa com agressão, o marido começa a agredir verbalmente, né? Vai levando aquela agressão da verbalidade, e aí ela segura porque ela diz, não, ele faz, eu vou mudá-lo, né? Porque aí tem esse sonho da heroína. Uma hora eu mudo ele, eu vou conseguir mudar ele, mas só que ele vai piorando, né? Porque, inclusive, se a gente for falar do que hoje está bem se falando sobre narcisismo, né, o masculino no papel de narcisista, esse já é uma personalidade que é muito forte, muito difícil de fazer a mudança, né? Porque ela vem, talvez eu considere que é uma egrégora, né? Que ela vem dentro do padrão, né? Do masculino, que ele é, como é que se diz, que a gente chama, né, de que o homem, né, é a última fala do homem, né, daquela coisa muito ferraz que, né, o orgulho do masculino, do homem, que, do provedor, da forma como ele veio do pai, do avô, tarará. Então, é muito mais difícil essa mulher que se diz na mente, eu vou ser, e ela não percebe, mas ela na mente está dizendo, eu sou quero ser a heroína disso, né? Eu vou mudar, eu vou mudar. Ela não vai mudar. E aí vai chegar o ponto, como a gente vê, né? De às vezes 20 anos de relações, agressões verbais se transformar em agressões físicas, né? Porque houve vários, foi estendido durante muitos anos a relação não teve limite, né? Ela não conseguiu dizer não em determinados pontos daquela caminhada da relação, né? E ela excediu os limites porque a gente sabe um exemplo está aí na TV, né? Nas redes sociais, né? De uma modelo, né? Eu não vou citar nomes, mas que depois de 20 e tantos anos, né, de relacionamento, ela chega a um momento onde ficou insuportável, né? E chegou o momento de uma agressão, de passar do limite, mas o limite já tinha passado há muito tempo, né? Porque a pessoa não tinha considerado e não tinha tido a coragem de, quando era pequena situação, dizer não. Uma primeira fala que dissesse, você está gorda, né? E aquele desagradável de usar uma comunicação empática e dizer, você realmente me acha gorda? E o que é que você está percebendo? Por que essa reação em relação a mim? Eu fiz alguma coisa que te magoou, né? Porque ali já tinha alguma coisa que às vezes a agressão é por algo que não está funcionando legal. Mas também tem um perceptivo da pessoa começar a entender, tá difícil para mim, né? Ficar sendo agredida. Isso emocionalmente não está me fazendo bem.
quais são os meus sentimentos, quais são as minhas necessidades de estar suportando isso. Eu estou suportando isso por causa dos meus filhos, mas os meus filhos também estão se sentindo agredidos, porque quando eu sou agredida, eles tocam neles também, né? As relações dos maridos que bebem é muito difícil, né? E aí a parceira diz, não, é uma doença, eu vou estar junto, eu preciso ajudá-lo. Mas só que a heroína vem de novo, né? Só que essa heroína, ela não pensa no cuidado dela. Ela pode até conviver com aquilo, mas num afastamento e dizer, você vai beber, então faça o seguinte, beba e vá para outro canto. Não venha para minha casa hoje. Quero dormir tranquila com meus filhos, né? Então, existiu uma forma de começar a fazer isso do comecinho, porque chega um momento que isso explode, porque não houve o limite. Por isso que o tema limite é um tema que não é para um dia só, né? Não é para algumas horinhas. É um tema que é muito. Eu acho que tem muita coisa na comunicação não violenta que se refere a isso. Então, Lu, quer dizer mais alguma coisa? Ô Sandra, o limite a pessoa não dá limite para si própria, né? Eu tenho que dar o limite para mim, para as minhas escolhas. Até aqui tá bom para mim, aqui tá me incomodando, eu só vou até ali. Então, e o medo, a carência, a pessoa não consegue se amar o suficiente, aí se envolve e vai falando amém e vai agradando o outro e não se agrada. Enquanto a gente não se colocar em primeiro plano, em todos os sentidos na nossa vida, e ser egoísta mesmo, não tem, não tem. Quanto mais as pessoas te achar egoísta, você está se amando, você está se É a história que respeitando. eu falei da moça, né, daqui do livro, quando ela diz assim: eu tenho vontade de ajudar, mas quando eu disse não, a minha amiga ficou chateada, né, e se afastou de mim. Mas ela fez o correto, porque ela disse: não, eu preciso dar um limite, porque ela nunca vai aprender a crescer, porque eu ajudo, o outro ajuda, a mãe ajudou, todo mundo ajudou, e ela vai estar sempre frustrada, porque ela não vai crescer. Né? Sim, E aí eu tenho que considerar que isso não vai fazer bem para mim, porque não é o dar e receber de forma correta. eu sempre fui uma pessoa que eu sempre falava amém para tudo, para todos, sempre era a boazinha, né? Para as pessoas não se afastarem de mim, eu fazia qualquer coisa, por, sabe, uma carência muito grande que eu sempre tive. E daí, e assim, a pessoa chegava com os problemas, eu ouvia, às vezes fazia um comentário. Aí teve uma pessoa em particular que essa sempre me quando precisava, eu estava ali, quando ela estava bem, ela se afastava e sempre foi assim, e sempre era eu que corria atrás. E chegou um período do tempo que ela começou a falar, chegou e começou a falar muito do esposo dela. E eu já estava num processo, né? E eu fui me segurando e fiquei na minha, coloquei água na boca e fiquei quieta. E ela perguntando e querendo que eu respondesse. Até que chegou, ela me questionou tanto que chegou num ponto que eu falei assim: olha, eu não vou falar porque eu não vivo com você, eu não convivo na tua casa, eu não sei, eu estou ouvindo a tua parte e eu não posso me envolver, que daqui a pouco vocês fazem as pazes e vai sobrar para mim. E eu vi que ela ficou assustadíssima quando eu falei aquilo, sabe? Porque foi a primeira vez que eu, né? E daí ela se afastou de mim. E como ela já estava acostumada ela se afastar e eu voltar, e dessa vez eu não voltei. Assim, nos primeiros dias foi difícil para mim, mas hoje eu vejo
que foi muito bom e assim, cortar esse laço. Porque às vezes a gente vai tolerando tanta coisa que quem fica doente sou eu, que quem se prejudica sou eu, e eu não estou vendo nada, e é isso que está acontecendo, que a gente que está sendo exposto, né? As mulheres falando amém e implorando um amor que não existe, não existe esse amor. Ela criou na cabeça dela, que nem no meu caso, eu criei na minha cabeça. Se eu for a boazinha, ela ou ele vai ser meu amigo. E não existiu isso. E a partir do momento que eu comecei a ser egoísta, entre aspas, mas no fundo é me valorizar, se afastou muitas pessoas. E também se aproximou muito mais. E as que se aproximou, as que estão me fazendo crescer. Então, às vezes é isso, a gente precisa falar não, vai doer um pouco, porque você tá ali viciado naquilo, é um vício. E daí, quando você começa, aquela pessoa se afasta e você vai doer, vai sofrer, você vai ter que se segurar para não ir atrás, mas o universo vai trazendo coisas muito melhores. E a gente está precisando disso. Falar não para vir o sim. E o sim é muito mais importante. Lógico que o não dói porque a gente está acostumado a viver daquele jeito. O não sempre foi para mim, nunca foi para o outro. Quando você diz para o outro, vem o sim para você. E estamos precisando disso. O não, usar o não para o outro e o sim para você. Porque senão você nunca vai não vai ser ajudado, você nunca vai ser reconhecido. E não é reconhecido pelo outro, é reconhecido por você mesmo. É você se olhar no espelho e falar assim, nossa, eu consegui, hein? Que gostoso eu consegui isso. E, sabe, sim, pequenas vitórias que vai mudando, você vai mudando, você vai crescendo. Enquanto eu falava sim pro outro e ajudava, porque daí chegou num ponto, assim, que eu comecei a ver que tinha pessoas que é, só me procurava mesmo pra, por certo escutar alguma coisa, para mim fazer alguma coisa, e aquilo começou a me machucar demais. E hoje não. Eu, eu, eu atendo quem eu quero, eu falo com quem eu quero, eu ajudo também quem eu quero, porque eu tô ficando, eu ainda não tô lá no top, lá no topo ainda, mas eu tô chegando lá, eu tô ficando em primeiro plano. E está faltando muito isso nas pessoas, se colocarem em primeiro lugar. É por isso que a gente está vendo tanto caso na TV, né? É, agradou tanto o outro que o outro não te vê mais. Você é simplesmente um objeto para aquela pessoa. É por aí. É isso, gente. Então, tá aí a Lu com também muita sabedoria, né, trazendo para todos nós esse seu olhar, traz muita sabedoria para cada um de nós, para quem está aqui assistindo. Então, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, desse encontro, que dê a vocês essa oportunidade de pensar sobre a questão do primeiro eu, né? Se possível, se quiser, bote, tava aqueles papéis coloridos, né? Prega no espelho, prega em alguns cantos, se você tem essa dificuldade de dizer não, e começa a fazer essa leitura. Olha para o canto e tá, primeiro eu, né? Porque é preciso que a gente se ame primeiro, né? É preciso que a gente se respeite, porque a gente não precisa estar passando por tantas dores, né? Porque as dores começam na mente, daqui a pouco elas se espalham pelo corpo, daqui a gente entra no sofrimento e parece que não, se sente, sempre a gente está dizendo, não, o mundo, né? Sempre lá fora que tá fazendo a gente não entrar em ressonância com a harmonia, né? Mas na verdade não é o lá fora, é porque a gente desconhece a grandiosidade que todos nós somos, né?
E é isso. A comunicação não violenta, ela traz muito esse despertar, traz muito essa consciência, né? Eu sou muito grata ao Marshall Rosenberg, que é o autor do livro, ao não só o autor do livro, mas o autor da metodologia, e ele vivenciou e traz para nós, né, aquilo que ele aprendeu, né, na prática. E, porque aí fica mais fácil a gente entender o que é que a gente está fazendo, porque é uma vivência, né? Alguém que traz isso, eu fiz assim e deu certo. Então é isso. E gratidão, se você está aqui no canal, se ficou até o fim, eu peço, por gentileza, muita gratidão que, se for possível, né, clique aqui no nosso canal, dá uma curtida. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, esteja aqui com a gente para a gente enriquecer nossas vidas, né? Eu cresço, você cresce, todo mundo cresce. A gente se enriquece quando a gente consegue transmitir algo que a gente possa ajudar as pessoas de alguma forma. É isso, gratidão, Lu, mais uma vez. Lu, presença constante, mas já está aí uma deusa, tem sabedoria e contribui bastante também para o nosso canal. Gratidão. Gratidão a você que esteja aqui com a gente. Beijo, até o próximo encontro.